isso é uma necessidade básica do ser humano, né? Que é pertencer a uma comunidade. Então, essa comunidade pode ser o time de futebol, pode ser a tua igreja, ou pode ser um grupo que se une por alguns interesses comuns, né? Então, certamente tem essa componente de comunidade na Terra, no movimento da Terra plana. E esses movimentos, há bastante tempo atrás, eles não tinham esse processo de amplificação que a internet permite, né? Então, por exemplo, antigamente, se tu inventava uma teoria tua, né? Tu conseguia propagar ela para algumas pessoas em volta, mandava uma carta, eventualmente escrevia um livro. Mas hoje, e muitos desses movimentos morriam porque eles não encontravam, eles não tinham ressonância com ninguém. Hoje em dia, todo mundo consegue desenvolver uma teoria conspiratória, colocar na internet, e isso é amplificado pela internet. E tu acaba encontrando outras pessoas que pensam parecido, que concordam, e o movimento consegue subsistir. Coisas que antigamente não aconteciam. Então, o que a gente vê hoje é que não importa se uma determinada teoria foi desbancada, né, ela não desaparece. Porque vai continuar existindo um conjunto de pessoas que acreditam naquilo tão fortemente, e não importa a quantidade de evidências que tu apresenta contra, né? A gente tem exemplos acontecendo o tempo todo. A Terra plana talvez seja o caso mais gritante, porque mesmo para pessoas que não fizeram curso de física, que estudaram muito, não tem dúvida de que a Terra é um globo, né? Existe muita coisa hoje em dia que funciona baseado no fato da Terra ser um globo. Uma delas é o fato de ter satélites que fazem funcionar o GPS. Né? Então, a Terra plana, ela é inconsistente em si mesma. Ela não... todas as consequências que eu posso tirar, existem listas gigantescas disso, elas me dão previsões bem simples, às vezes, que não são observáveis, ou que a gente, quando observa, vê o contrário. Então, a Terra plana, ela é algo que foi... E é por isso até, né, que a Terra plana foi descartada há 2000 anos. Os gregos já sabiam que a Terra não era plana. Mas isso não impede a pseudociência, a anticiência da Terra plana de subsistir. Então, o que a gente vê hoje não importa o esforço que a gente faça, né? É como uma postagem falsa feita na internet. A pessoa faz a postagem falsa, deixa um dia e depois diz: me arrependi, isso não é verdade, e retira. É tarde demais. Aquela postagem, ela já foi copiada, ela já foi propagada, e vai ter um grupo de pessoas que vai continuar divulgando aquilo, não importa o que aconteça. Com as pseudociências é a mesma coisa. Até é um pouco como sustentáculo para essa sensação de pertencimento, né? De pertencer a uma comunidade. E uma coisa interessante, existem várias pessoas que são muito inteligentes e não tiveram... É isso que eu ia te falar. Exatamente, era isso a próxima. Eu ia falar, cara, tem gente, eu vejo isso, eu tenho amigos, caras muito inteligentes, muito cultos e com formação até acadêmica. E os caras, por exemplo, vou até entrar numa seara aqui, que muita gente vai me criticar, mas, por exemplo, a homeopatia é uma pseudociência, não é? É uma pseudociência. É uma pseudociência. E, cara, e as pessoas acreditam nisso e falam que é um absurdo eu não acreditar. E é difícil, porque são pessoas cultas e pessoas... como que essas coisas às vezes conseguem pegar o pessoal? A homeopatia ela é interessante porque ela tem vários ingredientes das pseudociências clássicas, né? Então, ela não foi descoberta
como a ciência normalmente é. Então, a gente normalmente começa vendo algumas correlações no mundo. Ah, eu vi isso e depois eu vi aquilo, né? Então, talvez tenha uma conexão entre essas duas coisas que aconteceram uma depois da outra. Às vezes é só o acaso, né? Mas às vezes não, às vezes aquilo realmente causou. A homeopatia não foi assim. O Hahnemann, que foi o inventor da homeopatia, ele tinha 2 princípios. E esses 2 princípios, eles não eram baseados em nenhuma observação. Então, um desses princípios é o igual cura igual. Então, para decidir qual vai ser eu chamo de poção. Como é que eu vou preparar a minha poção homeopática? Então, agora tu me diz, eu estou com dor de barriga. Qual é a melhor poção, qual é o melhor tratamento homeopático para dor de barriga? A proposta do Hahnemann é a seguinte: eu pego uma pessoa saudável, né, e digo para ela, eu moí essa pedrinha aqui e tu come. Agora tu me diz o que tu sentiu. Eu senti dor de barriga. Tá? Então, isso funciona. Então, se aquilo ali causou aquele sintoma numa pessoa saudável, agora entra o segundo princípio. Se eu pegar aquela pedrinha e diluir muito, aquilo vai virar um remédio para aquele sintoma. Então, agora ele pega aquela pedrinha, dilui. Então, eu tenho 2 problemas aqui. Primeiro, de que esse princípio de igual por igual não tem sustentação. Né? Não é baseado... Sustentação científica. Não tem sustentação científica. Mais do que isso, não tem sustentação empírica, não é baseado na experiência. A homeopatia, do jeito que ela foi proposta há mais de 200 anos pelo Hahnemann, ela continua. Esses princípios continuam sendo propostos sem nenhum mecanismo por trás. A ciência, ela às vezes até observa alguns fenômenos e diz, eu não sei como isso acontece, eu não sei o porquê. Não sei explicar. Não sei explicar, não sei o que está por trás, o mecanismo. Mas eu tenho certeza que acontece porque tu vai lá e faz experimentos chamados controlados. Então, se eu pegar com 2 grupos de pessoas e der para elas, né, um comprimido, sem que a pessoa saiba que comprimido, se aquele é o placebo, né, o que não tem o remédio. Então, eu divido em 2 grupos, um para receber o remédio que eu estou testando e um que vai receber uma cápsula igualzinha, mas que não tem efeito nenhum, que é o placebo. Então, quando a pessoa não sabe o tratamento que ela está recebendo, ela não vai ter influência, né, da sua vontade, né, do seu desespero. Se o remédio não funciona, esses 2 grupos vão ter os mesmos resultados. Se eu notar uma diferença considerável, né, e esses grupos, então, precisam ser razoavelmente grandes, é porque tinha alguma diferença neles. Bom, a homeopatia não faz esses controles. Bom, então, quando a pessoa não sabe o que está recebendo, é um experimento que a gente chama de cego. Mas não é bom o suficiente. A pessoa que está dando... Também não pode saber. Também não pode saber, porque tu sempre passa alguma coisa. Né? Tu sempre dá uma pista... Um viés, né? Tem sempre um viés por trás, inconsciente, normalmente. Então, a maneira como os testes são feitos foi sendo aperfeiçoada. Aí se passou a ter o duplo cego. A pessoa que recebe, a pessoa que ministra, elas não sabem o que tem ali. Isso já é um teste muito melhor. Depois, quem vai receber, o grupo que vai receber, tem que ser escolhido ao acaso. Porque se eu vou escolher a quem vai participar do meu experimento, eu já posso ter um viés. Tem muitos experimentos que foram descartados porque as pessoas foram escolhidas e automaticamente, sem saber, o pesquisador escolheu uma pessoa que era ou mais doente do que a média, ou mais saudável do que a média, isso já inverteu. E hoje em dia existe o triplo cego também, que existe uma manipulação inconsciente, às vezes, dos dados. Então, a pessoa que vai analisar os dados, ela também não sabe qual é o grupo
placebo e qual é o grupo que recebeu o remédio, para ela também não induzir. Entendi. Né? Então, assim, decidir quando uma coisa funciona ou não é complicado, sutil, mas precisa ser feito. E isso dá para fazer até sem saber como o remédio funciona. Então, mesmo que a gente não tivesse uma explicação para a homeopatia, a gente pode fazer esses experimentos controlados, cuidadosos, para pelo menos saber se ela funciona ou não. Uhum. Foram feitos e não funciona. Né? Ah. Então, aí entra o segundo problema, que é esses princípios, além deles não serem baseados em observações, eles vão contra o que a gente sabe de física e química.